Paz de Cristo. Quero falar com você que está passando alguma dificuldade. Talvez esteja desesperançoso da vida. Talvez você esteja diante de um problema ou de saúde, ou de um problema no relacionamento, no casamento, ou com o seu pai, ou com a sua mãe, ou com o seu irmão, ou com qualquer outra pessoa, ou um problema financeiro, e você está triste, abatido, achando que não tem saída de determinada situação. Eu quero trazer aqui uma passagem em 2 Crônicas, no 32, para falar sobre reconstrução, para falar sobre permanecer firme, para falar em ter coragem, sabendo que o Deus Todo-Poderoso estará sempre ao seu lado. A palavra do Senhor nos diz em 2 Crônicas 32, no 5, Ezequias se animou, restaurou a muralha da cidade e construiu torres sobre ela. Levantou também outra muralha. Por fora fortificou Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra à frente do povo, reuniu-os na praça, junto ao portão da cidade, e lhes falou ao coração, dizendo: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se assustem por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Aqui nós temos um rei, nós temos aqui um líder de um povo que está sendo atacado, oprimido por multidões. Mas ele se animou. Então a primeira coisa que você deve fazer no Senhor Jesus Cristo é se animar. Porque só em Cristo Jesus uma pessoa pode estar passando por um problema, pode ter perdido um ente querido, pode estar passando por uma dificuldade que abala o emocional, que baixa ali a sua vontade de estar realizando coisas nessa vida. Somente em Cristo você tem condições de se animar. Então a primeira coisa, se anima. Quando a palavra diz se animou, está deixando bem claro que não foi Deus que animou Ezequias. Ele animou a si próprio, ele se animou. Você não pode se entregar ao problema, você não pode se entregar, sabe por quê? Porque Jesus Cristo pode resolver qualquer problema. Esse que aqui vos fala, estive internado na Covid em 2021. Fui entubado 3 vezes, traqueostomizado 2 vezes, parada cardio, respiratória de 2 horas. Só um milagre de Deus pode fazer algo que você não vê saída, parece ser sua morte, mas Jesus vem e faz um milagre, muda a sua sorte. Estou aqui. Então se anime, anime a si mesmo. Ezequias se animou, restaurou a muralha da cidade e construiu torres sobre ela. Ou seja, muralha, barreira, para que as coisas desse mundo não entrem na sua mente, para que as coisas desse mundo não te desanime, não tenha a potencialidade de desanimar você, de entrar na sua mente. Construiu torres. O que é torre? Torre de vigília. O crente tem que estar vigilante. O crente não pode estar desvigiado, porque a palavra fala que o inimigo está bradando como um leão, 24 horas por dia, ao seu redor, tentando te devorar. E ele consegue isso por meio da mente. Por isso que mudança de caráter, nova criatura, é por meio da metanoia, mudança da mente. Mudar a mente, ter a mente de Cristo. Então, primeira coisa, você se anima. Segunda coisa, você constrói muralhas, barreiras, para que coisas do mundo não venham lhe atacar. Psicologicamente, mentalmente, não colocará as coisas mais diante dos teus olhos. A pornografia, a prostituição, a corrupção, a proposta indecente, a droga, o álcool, o cigarro. Coloque barreiras para que você não seja atingido por essas coisas, que pode ser um dos seus maus desejos. Porque a palavra diz, vocês são tentados
pelos próprios maus desejos. Então, todos nós temos maus desejos, infelizmente, quando estivermos com essa carne pecaminosa. E depois, sobre ela, levantou também outra muralha, por fora. Então, ele fez muralha dupla, para se certificar que não seria atingido pelas coisas do mundo. Fortificou Miló na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Arma, Bíblia, palavra de Deus, a espada do crente, em abundância. Quantas Bíblias você tem? Você tem uma disponível em casa, você tem uma disponível no trabalho, você tem uma disponível no carro. Você anda sem celular? Pois você não deveria andar sem Bíblia. Porque ela é a sua arma contra tudo que o inimigo forjar contra a tua vida. Todas as respostas estão aqui. Escudos, a couraça da fé, a fé inabalável. No 6 diz, 2 Crônicas 6, pôs oficiais de guerra à frente do povo. Oficiais de guerra. Igreja é local de batalha espiritual, é local de aprender a batalhar. Alguns dizem que o hospital, muito mais do que o hospital, é campo de guerra, de estratégia. Então, quando diz que ele pôs oficiais de guerra à frente do povo, quem está à frente do povo na igreja? O pastor, mulheres de oração, homens de oração, de intercessão, que exortam, que te injetam bom ânimo para você se animar e continuar na sua carreira da fé, como fez Paulo. Reuniu-se na praça, junto ao portão da cidade, e lhes falou ao coração, dizendo... Então ele se reuniu com esse povo todo, estava ali com homens de guerra à frente, e ele falou ao coração. Emoção, é aquilo que lhe dá bom ânimo, vontade de viver, vontade de realizar. O coração prossegue tanto coisas boas como coisas más. A palavra diz que maldito homem confia no homem, né? Que faz do seu braço a sua força. E diz também que enganoso é o coração. Quem poderá o compreender? Então, nós temos que injetar no coração, por meio do ouvir a palavra de Deus, fé, bom ânimo. E ele disse, sejam fortes e corajosos, não tenham medo. Ei, meu irmão, tu está com medo de quê? Tira esse medo da tua vida. Seja forte e corajoso. Em outra passagem, Deus diz, eis que te dei espírito de ousadia e não de covardia. Coragem. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo. É Deus dizendo, não tenha medo. Nem se assustem por causa do rei da Síria. A Síria era o maior império da época. E aqui Deus está dizendo para este homem, não se assuste com o maior império não, do mundo não. Não se assuste, se você está em Cristo, se você está em Deus, fique firme. Nem por causa de toda a multidão que está com ele. Não importa a quantidade de pessoas que têm falado, a quantidade de pessoas que têm desejado o seu mal, a quantidade de pessoas que têm torcido contra você. Não importa. Por quê? Porque conosco está alguém que é maior que o que está com ele. Aqui é muito importante termos sempre o cuidado de interpretarmos, entendermos palavra por palavra. Quando ele diz, porque conosco está alguém, esse alguém logicamente é Deus, está deixando bem claro que Deus não é uma energia, Deus não é uma força, como alguns querem dizer por aí. Não, Deus é uma energia. Deus não é energia, Deus é um indivíduo, ele é uma pessoa. Ainda que 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo, algo que só compreenderemos na eternidade. Mas ele é uma pessoa que se ira. Quando eu falo pessoa, em termos de pessoalidade, que tem sentimentos. A palavra diz que Deus se ira. A palavra diz que Deus tem compaixão. A palavra diz que Deus é amor. Essencialmente, ele é amor. Então, são sentimentos. Por isso que nós somos a imagem e semelhança de Deus, porque nós também temos os sentimentos que Deus tem. A diferença, ele é essencialmente amor.
nós infelizmente não somos. Apenas em Cristo Jesus passamos a ter essa prevalência do amor na nossa vida. Com ele, aí ele diz no 8, com ele está o braço de carne. Ou seja, com ele está a confiança no seu exército, a confiança na sua força, na sua habilidade de guerra. Mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Que Deus maravilhoso! É Deus que está conosco, é Deus que está com o seu povo, é Deus que está com o crente em Cristo Jesus. Porque a palavra diz que aquele que crê com o coração e confessar com a boca que Jesus Cristo é Deus que veio a esta terra e entregou a sua vida em obediência a Deus Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra é muito clara ao dizer que Deus estará conosco, que nos amará, se assim fizermos. Se você já confessou Cristo, se você já creu com o coração e confessou com a boca, você é um salvo. Você deixou de ser criatura de Deus para ser feito filho de Deus. Você agora tem um poder de ser feito filho de Deus. Você agora é um filho de Deus, não mais apenas uma criatura de Deus. Porque antes de crer, todos os homens são criaturas de Deus. Mas depois que crê em Cristo Jesus, passam a ser filhos de Deus. E aí a palavra diz, aquele que crê, ainda que morra, viverá. É a melhor e maior promessa de Deus para as nossas vidas, a vida eterna. A vida eterna ao lado de Deus Pai, de Deus Filho e do Espírito Santo, de todos os irmãos que creram. Porque naquele dia, os mortos ressuscitarão com o corpo glorificado, os mortos em Cristo Jesus. Os vivos que creem terão o corpo trasladado no piscar de olhos, e todos voaremos para o encontro nos ares com Jesus Cristo, como bem disse os dois anjos aos apóstolos que estavam ali observando Jesus Cristo ascender aos céus. Eles ficaram admirados, ele estava voando e olhando para as nuvens. E a palavra diz que eles ficaram olhando para as nuvens até Jesus sumir. E ali surgiram dois anjos que disseram, homens da Galileia, por que olham para o alto? Por que olham para cima? Esse Jesus que vocês viram subir voltará da mesma forma. E naquele dia, quando Jesus voltar da mesma forma, ou seja, ele vai voar para baixo agora. E quando ele chegar nas nuvens, nós teremos um encontro com ele, nós que voaremos, teremos um corpo glorificado igual ao dele e voaremos ao encontro de Jesus nas nuvens para estarmos com ele eternamente. Não deixe esse problema te abalar, não deixe esse problema te destruir. Um abismo puxa o outro. Tenha fé, seja forte, corajoso. Deus diz para você, eis que te dei espírito de ousadia e não de covardia. Seja valente e corajoso, porque Deus é contigo. E eu clamo, no nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe, te guarde de todo o mal nessa cidade, nesse estado tão violento que é o Ceará. Que Deus te guarde de todo o mal, te dê livramento do homem mau, e que esse problema que tem tirado o teu sono a partir de hoje não vai tirar mais, você vai dormir, porque Deus está trabalhando ao seu favor. Deus te abençoe, no poderoso nome de Jesus Cristo.